Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Vou ler novamente. Aqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém? Deus seja louvado. Irmãos, essa passagem aqui diz respeito a João Batista, né? Aqui em Mateus também, em Mateus, em Lucas também, em João também, diz a história de João Batista. João Batista era um cara excepcional, segundo o nosso mestre. Segundo Jesus, João Batista era a maior pessoa nascida de mulher. Olha só que privilégio que João Batista tinha. João Batista era a maior pessoa nascida de mulher, ou seja, não existia ninguém maior que João Batista na terra. O próprio Jesus disse isso. Então João Batista não era qualquer um, né? João Batista, ele era uma pessoa temente a Deus, como a Bíblia diz, uma pessoa que estava entregue ao ministério, né? Porque ele dizia aqui no decorrer desse capítulo aqui, que ele estava dizendo de algo, mas tinha uma pessoa que ia vir, que ia dizer de algo ainda maior, que era o próprio Jesus, né? Muita gente vinha ali e ficava: nossa, João Batista é o mestre, João Batista é o Messias, João Batista é Elias, ele é tal coisa, ele não é tal coisa. Não, João Batista já tirou o cavalo da chuva de todo mundo aqui. Ele disse: olha, eu sou um servo que digo coisas baixas ainda, mas vai vir um que vai dizer coisas ainda maiores do que eu. Então João Batista, ele era essa pessoa aí, dedicada ao ministério, às missões. E não só isso, ele pregava um sermão que dificilmente hoje a gente escuta em qualquer lugar. Hoje aqui na igreja evangélica ou na igreja cristã, qualquer igreja que você vá, dificilmente você vai escutar um sermão, uma pregação, alguma coisa do gênero que diz respeito a arrependimento. É muito difícil alguém pregar para você: se arrependa daquilo que você está fazendo, se arrependa dos teus pecados, se arrependa de tudo isso que você está fazendo errado. É muito difícil alguém pregar isso hoje em dia. Mas a Bíblia diz aqui, a Bíblia está repleta de lugares que nós devemos nos arrepender. E João Batista aí na época lá, antes de Jesus começar o seu ministério ainda, ele já pregava disso: olha, arrependa-se porque é chegado o reino dos céus. Arrependa-se porque Jesus está vindo, Jesus vai modificar a história, Jesus vai morrer em seu lugar e ele vai te dar a vida eterna. Então João Batista, ele já dizia isso lá antes de Jesus, entendeu? E aí, nesse dizer de João Batista, dizendo aí: nossa, se arrependa, né, coisa e tal, ele confrontava até os maiores. A Bíblia diz aqui em Mateus, onde nós lemos esses 2 primeiros versículos, que ele confrontava até os fariseus. Ele dizia, deixa eu ver se eu acho aqui, quer ver? Quando viu muitos fariseus, olha, no versículo 7, quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira de quem se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Olha aí, ele estava dizendo até para os religiosos da época: se arrependam disso que vocês estão fazendo, se arrependam de ser religiosos. Olha só, João está dizendo para nós hoje ainda: se arrependa de ser religioso, de vir aqui na igreja e apenas aqui na igreja orar, ou aonde você estiver com muita gente orar, ou apenas aqui na igreja ler a Bíblia, ou apenas aqui na igreja cantar, ou apenas aqui na igreja fazer o que você só faz aqui. Se arrependa disso, se arrependa de ser religioso e faça em casa, faça no trabalho, faça na rua, ore, orai sem cessar. Lembra que a Bíblia diz: orai sem cessar, em tudo dai graças. Leia a palavra de Deus em casa, no trabalho, onde você estiver, no celular. Tem tantos modos de você passar momentos com Deus hoje. É a gente que não quer muitas das vezes. Somos nós que não queremos muitas das vezes. Então nós nos tornamos religiosos.
É uma coisa que João Batista combatia também, mas não só a religiosidade. Eu disse um fato aqui sobre a religiosidade dos fariseus ali da época, dos judeus da época. Mas João Batista ele dizia: arrependa-se dos seus pecados e seja batizado para arrependimento desses pecados. Então nós devemos nos arrepender desses pecados, sejam eles quais forem. Você sabe qual é o seu pecado, você que me assiste, você sabe aquilo que te aflige, você sabe aquilo que te atrapalha perante Deus. Então elimine esse pecado aí, ó. Viva com o Senhor, vive hoje para sempre com o Senhor, cada dia vivendo com Jesus, com o Espírito Santo. E aí João Batista continua dizendo aqui, ó, que ele batizava com água, no versículo 11, para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, ele limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Olha só, é aquilo que eu disse aqui no começo. João Batista lhe dizia: olha, eu batizo aqui com água para arrependimento dos seus pecados, mas tem um que vai vir além de mim, que é mais poderoso que eu. É mais poderoso que eu, e ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, ele vai ter poder de batizar vocês para o bem e para o mal. Olha só, João Batista ele só batizava para arrependimento, mas Jesus, ele tem poder para fazer todas as coisas. Então, quando a gente batiza alguma pessoa, quando a gente converte, quando a gente entende aquilo que a Bíblia diz, a gente está arrependido. A gente está igual João Batista, arrependido dos nossos pecados, todos os dias, mesmo depois de crer em Jesus, nos arrependendo dos nossos pecados, todos os dias, levando eles até Deus. Então Jesus nos batizará com o Espírito Santo. Jesus nos batizará com o Espírito Santo. E aqueles que não creem em Jesus, aqueles que não fazem crédito, não dão crédito, não colocam o seu arrependimento diante de Deus, eles vão ser batizados com fogo. Você quer ser batizado com fogo ou com o Espírito Santo? Olha só. Então creia em Jesus, se arrependa dos teus pecados, que ainda há tempo. Deus está batendo as portas. Em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus está às portas batendo aí, ó. Está acontecendo tudo isso na nossa vida. Acontecendo fome, acontecendo guerras, rumores de guerras, acontecendo medos, aflições, ansiedades, nervosos, doenças, dores, enfermidades, qualquer coisa que você possa pensar. Deus está batendo as portas, está falando: olha, eu estou fazendo isso para você crer em mim, eu estou fazendo isso para você acordar, meu filho. Então acorde, se arrependa dos teus pecados, creia em meu Filho que é Jesus Cristo e tenha vida eterna para sempre, né? Creia em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É apenas isso que nós necessitamos. Necessitamos crer em Jesus e deixar tudo o que acontece para trás, deixar tudo o que é de mal para trás, deixar tudo o que não vem ao caso na nossa vida, que não tem graça, não tem poder para fazer nada, para trás. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então não é alguma coisa se fez novo, não. A partir do momento que você se arrepende dos seus pecados, se entrega a Jesus, tudo se fez novo e tudo se passou. As coisas são passadas, são velhas. Tudo aquilo que você vai viver é novo na tua vida. Daqui em diante a sua vida vai ser nova. Daqui em diante Deus está contigo. Daqui em diante Deus está no controle. Então se arrependa dos teus pecados. Você que ainda não crê em Jesus, se arrependa dos teus pecados. Ainda há tempo. Creia em Jesus Cristo e você será salvo. E você que já é crente, já é cristão, já crê em Jesus, se arrependa dos teus pecados também. Creia em Jesus Cristo e você será salvo. Você será salvo, tu e a tua casa. Em todas as situações, você será salvo. É isso que a Bíblia diz. O reino de Deus. Então, João Batista aqui estava pregando que esse reino de Deus já estava chegando ao mundo. Já estava chegando ao mundo através de quem? Através de Jesus. Então, o reino de Deus chegando ao mundo através de Jesus, ele veio aqui para
mudar a história, porque até Jesus não vir aqui, nós não tínhamos salvação eterna, nós tínhamos que fazer sacrifícios, não é verdade? Lembra do Velho Testamento? Sacrifícios para perdão de pecados, sacrifícios para aceitação do próprio Senhor Deus na nossa vida, né? Mas aí Deus nos deu o seu próprio Filho para que nós pudéssemos crer nele e através dele, do sacrifício dele, só dele, ter a vida eterna e perdão dos nossos pecados. Então por isso que hoje nós não precisamos mais de sacrifícios, nós apenas precisamos de um coração contrito, arrependido e crente no Senhor Jesus, para que nós possamos ser salvos, apenas isso. E o que é o reino de Deus então? O reino de Deus é a parte de Jesus aqui na terra. Eu não sei se você consegue entender isso, mas o reino de Deus é difícil de se explicar. Por quê? Porque o reino de Deus, irmãos, não é desse mundo. O reino de Deus não é desse mundo. O próprio Jesus disse em todos os evangelhos que o reino dele não é desse mundo, mas o reino de Deus é chegado nesse mundo através de Jesus. Então, através de Jesus, o reino de Deus chegou aqui nesse mundo, e através de Jesus nós somos o reino de Deus nesse mundo. Nós somos os filhos de Deus desse mundo. Lembra que o apóstolo João diz no seu evangelho, no começo do capítulo 1, todos aqueles que creram em seu Filho, Filho de Deus, a eles deu o poder de serem chamados filhos de Deus. O que significa isso? A eles deu o poder de ser representante do reino de Deus aqui na terra. Então o reino de Deus é Jesus aqui na terra. O reino de Deus somos nós aqui nessa terra. Então, a partir do momento que cremos em Jesus, nós somos representantes dele. Logo então, esse reino vai ser estabelecido de fato. Vai ser estabelecido de fato, irmãos. Um dia Jesus vai voltar, crendo você ou não, Jesus vai voltar. E ele vai buscar nos 4 cantos da terra os seus filhos, os seus escolhidos. Esteja entre eles. É um conselho que eu te dou, um conselho desse pastorzinho aqui. Esteja entre os escolhidos de Deus. Creia verdadeiramente em Jesus, que você vai estar com ele a vida eterna, que você vai estar com ele para sempre. A Bíblia diz então que Jesus voltará logo e estabelecerá esse reino, que vai ser eterno, vai ser de eternidade a eternidade, e vai ser na consumação dos séculos, vai ser para sempre. Então creia em Jesus. Nós devemos nos arrepender, meus irmãos. Devemos ser sempre arrependidos de tudo o que fazemos, mesmo que nós vivamos um dia sem nada que nós possamos dizer: nossa, nós não pecamos, nós não fizemos nada de errado, nós estamos vivendo bem, estamos aqui nessa terra, estamos fazendo tudo bem, Não, a Bíblia diz que nós somos pecadores, pecamos mesmo não querendo, e aquele que diz que não tem pecado, pecou só de dizer. Então nós devemos todos os dias ter esse coração contrito, esse coração arrependido, e lamentar profundamente o nosso pecado, lamentar profundamente aquilo que nos aflige, lamentar profundamente aquilo que nos faz ficar distante de Deus, que é o próprio pecado. Então devemos nos arrepender. Arrepender do quê? O que é o arrependimento? O que é se arrepender? É lamentar profundamente e se conhecer pecador, se condenar, dizer assim: eu tenho culpa de tudo que eu faço, eu preciso de um Salvador, eu preciso de Jesus, e só de Jesus, de mais ninguém. Ninguém nessa terra pode ser justo para mim, ninguém que morreu pode ser justo para mim, ninguém que vai viver pode ser justo para mim. Só Jesus é justo, só Jesus é o poderoso que nos dá a vida eterna, só Jesus é o que pode nos escutar, só Jesus é o que pode perdoar pecados. Lembra o que Jesus disse lá na época em que colocaram uma cama com um paralítico no meio da sala onde ele estava pregando? Ele disse: perdoados estão os seus pecados. Aí os fariseus: ué, quem é esse que perdoa até pecados? Aí Jesus virou para o lado e falou: o que é mais fácil, perdoar pecados ou dizer levanta e anda? Para Jesus nada é impossível. Só para Jesus nada é impossível.
Para qualquer um de nós é impossível. Pode crer no que eu estou falando. Para qualquer um de nós é impossível. Para quem morreu é impossível escutar a nós. Para quem morreu é impossível fazer alguma coisa para nós, interceder a nós. Mas Jesus, Ele vive, Ele escuta, Ele está entre nós através do Teu Espírito Santo. Ele ressuscitou, é o único que não provou a morte 2 vezes. Aqueles que ressuscitaram provarão ou provaram a morte pela 2ª vez, mas Jesus não. Jesus, Ele ressuscitou e vive eternamente, não provou a morte, Ele ressuscitou e está vivo entre nós. Então é somente Ele que escuta nós, somente é Ele que responde a nossa oração, somente Ele que pode perdoar os pecados, somente Ele que pode interceder pela nossa vida, somente Ele que está no controle da história, somente Ele, mais ninguém. Só Jesus. A Bíblia está repleta disso, que é só Jesus. Então se arrependa dos teus pecados. O que é arrepender? É lamentar profundamente, se condenar. Do que a gente tem que se arrepender? Dos pecados, da vida diária, daquilo que aflige nós diante de Deus, daquilo que separa nós diante de Deus. Quando que a gente tem que se arrepender? Todos os dias. Quando que a gente tem que se arrepender? Todos os dias. Então aqui eu respondi 3 perguntas que você pode me fazer. O que é se arrepender? Lamentar profundamente. Do que a gente tem que se arrepender? Do pecado, da vida diária que a gente vive. Quando que a gente tem que se arrepender? Todos os dias. Mais uma pergunta que você pode fazer: por que nós temos que se arrepender? Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Efésios Paulo diz isso: todos pecaram, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Por isso nós precisamos nos arrepender, porque não há um justo sequer, todos pecaram, todos carecem da glória de Jesus, da glória de Deus. Aqueles que foram também carecem, aqueles que vão vir também carecem, e nós no presente que estamos vivendo também carecemos da glória de Deus. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então o que é arrependimento? É lamentar. Do que eu tenho que arrepender? Dos pecados. Quando? Todos os dias. Por quê? Porque todos pecaram. E onde eu tenho que me arrepender? Onde eu tenho que me arrepender? É na igreja? Ah, pastor, eu não sei aonde. É em casa? Aonde que eu tenho que me arrepender? Aonde? Nos pés do próprio Jesus. Aonde há arrependimento? Nos pés do próprio Jesus, de joelhos prostrados diante dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. É nesse lugar onde há arrependimento, é nesse lugar onde há vida eterna, é nesse lugar onde há salvação, é nesse lugar onde há cura, onde há libertação. É só nos pés de Jesus que há redenção. Só nos pés de Jesus que nós temos a vida eterna. Só nos pés de Jesus que nós temos as respostas. Só nos pés de Jesus que nós temos perdão dos nossos pecados. Só nos pés de Jesus. Então o que é se arrepender? Lamentar. Do que temos que nos arrepender? Dos pecados. Quando? Todos os dias. Por quê? Porque todos pecaram. E aonde eu tenho que me arrepender? Nos pés de Jesus Cristo. O único que pode nos ouvir, o único que pode salvar, o único que pode curar, libertar, fazer obras que nós não pensamos. Clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Que tu não sabes. Que tu não sabes. Que Deus seja louvado. Que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração.